Olá pessoal, olá alunos e alunas. Vamos dar início então à nossa primeira aula, né? Primeira aula das análises químicas, né? Como eu já havia me apresentado para alguns, meu nome é Fabrício Lopes, né? Sou professor de química de vocês. Minha formação é em química pela URGS, tá pessoal? Então nós vamos lá então dar início. Eu sempre trago o sumário, né? Então a gente vai ver aqui nessa primeira aula os recursos hídricos, né? Toda a nossa aula aqui vai ser o temática da água, né? Você já pode ver isso pela apostila mesmo, tá? Então, os recursos hídricos, né? O que está envolvido com a água, né? Uma legislação envolvida, não muito profundamente, né? Não é o papel da disciplina aqui nós entrarmos de cabeça na legislação, mas vocês têm que ter um pouco de noção de que portaria, que resolução rege, né, a água que a gente bebe, né, e os processos até chegarem nela. O tratamento da água em si, né, como é feito o tratamento de água convencional, né, tratamento convencional, porque existem tratamentos mais elaborados, e isso na primeira parte. Na segunda parte, a gente vai ter contato com conceitos fundamentais análises químicas, né? Então, como a nossa aula ela tem um caráter teórico prático, né? Então, nós vamos na segunda parte falar sobre análises químicas, os conceitos de análises químicas e a análise química que a gente vai usar na disciplina. Tá, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Os recursos hídricos, né? A importância da água para a gente. Bom, isso na realidade é literalmente chover no molhado, né? Vocês têm essa noção da importância da água, né? Não, né? Nosso corpo, 70% dele é constituído de água, né? Nós somos seres que somos água, né? 70% é água. E essa água nessa água que estão dissolvidos os sais minerais, os nutrientes que o corpo precisa, né? A nossa célula em si, né? Bastante água. O que chama a atenção é que todos os seres terrestres, quase todos, precisam dessa água, desse bem recurso, né? E ela está distribuída na superfície terrestre, né? Certo? 3/4 da superfície terrestre é água, né? Só que ela não está disponível assim, né, pessoal? De boas, assim, né? A gente mora num país que foi a geologia, a natureza, né? Foi boa com a gente tem bastante fontes de água, né? E água doce, né? Água que não é salgada, né? Então, só que nós temos que ter toda aquela consciência em preservá-la, né? E usá-la com consciência, né? Eu visitei países, né, que a água é tratada com tanto carinho que ao lavar a mão, tu abre só uma vez a, a torneira da pia, né? E guarda num copinho a água e usa várias vezes aquele copinho para não gastar, porque ela é um bem caro, né? Então a gente tem que ter cuidado nisso aí, né? Sempre. E não basta ter a água, né? Tem que ter água que a gente possa usá-la em nosso benefício. E onde podemos obter água para consumo, né? Nós estamos olhando agora para uma água que a gente vai consumir, né? Sei que o pessoal usa água para várias coisas, né? Mas o foco aqui é água de consumo, né? Tu pode obter nas nascentes dos rios a água purinha, aquela que nossos avós, né, vão ali, enchiam a mão ali, bebia na fonte mesmo, né? Água muito pura.
né? Nas fontes, né, pessoal, essas águas da bica, que, como dizia meu pai, tem fontes aí que quando a água aflora da, da terra ou de pedras, né, também é muito pura, né? Nos poços artesianos, né, nas águas dos lençóis freáticos, né, que agora já está meio complicada essa história aí, porque existem contaminações, não é bem assim, né? Então, devido a um tempo na história onde qualquer um poderia abrir um poço aí, tirava água legal, aí depois o que fazia? Abandonava, deixava, virava latrina, né? E até os próprios tratamento de esgoto que fazem com o poço negro, né? Ele, dependendo do lugar que ele está, o poço negro ele pode contaminar o lençol freático, né? Não só o esgoto, mas também efluentes industriais, contaminantes. Então, a água de poço artesiano hoje em dia tem que ter um critério. Podemos coletar a água da chuva, aí sim, né? Em cisternas, isso é muito feito no Brasil aí. Embora em alguns locais a nossa chuva não seja tão boa assim, né? Mas enfim, é uma situação boa, a água da chuva lá. E a coleta diretamente dos rios, lagos e mares, né? É o que é a maneira, uma maneira majoritariamente que a água chega até nós, né? Coletada diretamente dos rios, lagos e mares. Aqui no nosso caso de Porto Alegre, coletada do Lago Guaíba, né? Mas em países que detêm menos fontes de água doce assim, é coletada de mares, tipo Israel é um exemplo, né? E outros países que compõem o mundo árabe, a Arábia Saudita e outros, Catar, eles fazem um processo que tiram a água do mar e para um processo de osmose reversa obtém água para consumo, né? Porém, nem toda a água está pronta para o consumo imediato e deve ser processada. Ainda mais essas vindas de rios e de lagos, né? Porque a gente não tem essa certeza que ela não está contaminada, que ela não está com sujeira, com esgoto, né? Então, já temos que dar uma olhada para isso. E ter em mente que existem doenças de vinculação hídrica, né, pessoal? Olha aí a amebíase, a giardíase, né? A desinteria, né? A própria cólera, que um tempo atrás no Brasil, né? Não sei se você se lembra, na década de 80 aí, né? Essas questões de saneamento básico não eram muito resolvidas e houve surtos de cólera no Brasil, né? Foi num país aí desses fora que a gente vê aí que tem situações críticas aí, né? E também a hepatite A, que é a chamada hepatite infecciosa, né? Ela também é de vinculação hídrica. Então, muito cuidado nessa água de beber aí, né? Aí tu vai dizer assim, professor, mas eu não bebo água de rio assim, né? Abre a boca e toma. Não, mas tu pode te banhar num rio e essa água entrar na tua boca ali, né? Então, agora eu não me lembro aqui, vocês que são da saúde devem saber aí quem é protozoário, quem é... Sei que ali a hepatite infecciosa é um vírus, né? E quem é protozoário, quem é bactéria, enfim. Mas isso aí não é o escopo da disciplina, só para trazer para vocês que existem doenças de vinculação hídrica e não são poucas. Eu trouxe aqui esses exemplos. Tá? Então, por isso temos que ter cuidado ao manejar a água. Pessoal, a legislação envolvida, né? Eu mencionei lá no começo que nós ia dar uma olhada, né? Então, a mais importante, né, neste momento para o nosso curso agora é a portaria 2914 de 2011 do Ministério da Saúde, né, que regula os procedimentos e padrões da água e ela define água para consumo humano, o que é água potável, o que é água tratada, os sistemas de abastecimento e o controle de qualidade principalmente. Né? Aqui eu me atenho mais no controle da qualidade, né? Parâmetros que vão dizer quantas miligramas desse ou daquele metal pode conter na água, se tem que ter cloro, quanto de cloro,
pensando na água que a gente vai beber. Né? Então, qual é o pH que ela vai chegar até você? Né? Até temperatura tem. Então, essa portaria que eu chamo a atenção para vocês. Né? Eu vou botar lá na plataforma, né? Eu vou botar ela ali para vocês. Não tenham dificuldades em achar ela, se bem que é fácil achar, mas eu vou colocar ali para a gente ter quando quiser consultá-la. Tá, galera? Água potável, controle de qualidade. Água para consumo humano. Né? Então eu trago aqui para vocês os aspectos da água bruta. Eu sempre vou falar água bruta, né, quando ela não estiver tratada. Então é água no estado natural. Chama-se de água bruta. Né? Até em trabalhos que vocês vão ver por aí, que tiveram de gente trabalhando com efluente, com tudo, né? Eles vão dizer sempre o bruto e o tratado, né? Então, o original, enfim. Então, os aspectos. Presença de sólidos grosseiros. Então, é possível que a água tenha sólidos grosseiros, né? Folhas, galhos e até garrafas, eu não sei que, alguma coisa, né? Perdida aí na hora da captação, né? Ela pode se encontrar barrenta, né? Porque a correnteza lá do rio, do lago, seja o que for, pode, né, remexer o assoalho do rio, né, levantar o sedimento. Então, eu trouxe o exemplo aqui da junção das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Né? Então, vejam a cor do Rio Negro, assim, esses mais escuro, mais dotado de cor, né? E a água do Rio Solimões nem tanto. Mas, enfim, são águas de diferentes sedimentos, né? Que vêm arrastando dos rios, enfim. Bom, e também outro aspecto, né? Que a água é turva, né? Ela tem uma certa turbidez e cor. Pessoal, turbidez e cor não são a mesma coisa, né? Esses são dois conceitos que são usados em tratamento de fluentes e de água, né? Quando vocês tiverem a palavra turbidez na água, uma água que está turva, né? Ela tem sólidos suspensos. Né? Alguma coisa tá ali que tu consegue botar o olho assim, né? E tem alguma coisa aqui, tem um bichinho ali, uma coisinha, uma folhinha, uma terrinha, tem uma coisa suspensa, não quer dizer que esteja boiando. Está ali no meio entre boiando, sabe? Quando tu olha assim, vê que tem coisas ali, né? E a presença de cor, né, é quando tem sólidos dissolvidos. Né? Quando tu pega e olha ali, né? Tu olha para água e ela tem uma cor. E tu chega o olho próximo assim, tu não vê nada ali, nada no meio ali, suspenso ali, boiando, nem nada. Né? Então tenho em mente assim, tipo, eu sempre trago o exemplo da Coca-Cola, né? Pra vocês aqui. Coca-Cola, tu olha pra ela tem cor. Ela tem cor, aquela cor escura, que algo está dissolvido ali. Algo não, muitas coisas, né? E ali ela tem a cor, tá? Se tu pegar, né, olhar assim, tu não consegue dizer que tem alguma coisa assim que tu possa pegar ali dentro, tirar ou olhar, mas está dissolvido, tá? Então aqui é um exemplo de uma água que, se tu olhar perto, tem a turbidez, né? Uma turbidez. Pode existir turbidez e cor ao mesmo tempo, pessoal, né? Pode ser uma água com a cor assim, já pensa na Coca-Cola de novo, Coca-Cola lá, copinho de Coca-Cola, com alguma coisa dissolvida ali, boiando ali, meio ali, né? Suspensa ali, tá? Mas enfim, são conceitos que poderão aparecer na vida de vocês, tá? De análises químicas, assim, turbidez, cor. Tá? Dei um pouco de ênfase aqui porque foi a parte que eu trabalhei no meu mestrado, né? Isso aí, então, me puxou pelo que eu gosto. Pessoal, então nós vamos começar a falar no tratamento da água de consumo, né? Que chamamos água de abastecimento. Né? Nós, na nossa vida, temos dois tipos de água, né? Tem água que tu capta de uma fonte, de
um rio, de um lago, né? A gente usa para nossos consumos, tudo, né? Depois ela vira esgoto, né? Ela vira um outro tipo de água e tem outro tipo de tratamento. Então nós vamos focar aqui, como já disse, em tratamento de água para abastecimento. Esse desenho aqui é um geral, é uma tomada geral do que a gente vai ver na aula. Depois, passo a passo, nós vamos ver esses números. Mas de geral, né, temos que ter em mente que a palavra ETA vai aparecer bastante, que é a estação de tratamento de água, o nome, né? E vai ter várias etapas, né, envolvidas no processo até chegar na tua casa. Tá? Captação até chegar a casa. Nós vamos ver um a um. Antes de entrar no tratamento propriamente dito, existe o tratamento primário. Né? A apostila não fala muito nele ali, tem até que inserir isso aí. Porque depois da captação, né, a água não vai direto para o tratamento. Né? Não pode, porque a captação ela não consegue tirar dessa água, né, alguns sólidos grosseiros. Né? Aquilo ali, uma folha, um tronquinho, um tronco, um graveto, alguma coisa, até tampa de garrafa, até uma garrafa, seja que for, um papel, né, ela vai puxar tudo. Se isso entrar lá para os tanques de tratamento, vai causar problema. Então não custa fazer um gradeamento, né, um tratamento mecânico. Você coloca uma grade, existem várias, uma grade mesmo, parece uma grade mesmo de prisão mesmo. Uma grade aí com vários tamanhos de malha, né, que tu pode escolher ali para filtrar isso aí, né? Tá. E a remoção de areia, também, essa areia ela pode vir numa água mais barrenta, né, ou seja que for, e ir lá para os tanques, também não é interessante, né? Porque lá já existem sólidos que irão se depositar com o tempo e aí vai ter areia que não é necessária. Então existe a remoção de areia através de caixas de areia. É um processo, eu não trouxe a foto aqui, devia ter colocado para vocês. É um processo que essa areia, por gravidade, ela vai se depositando, na maneira que depois que capta, né, sozinha ela vai caindo, vai para o fundo e depois você recolhe. Claro que não. Tu pensa assim, pô, mas professor, não, será que 2 grãozinhos não vão para lá? Não, um pouco vai lá para o tratamento, né, para os tanques, mas uma boa parte cai fora, né, e já ajuda no processo. Deixa mais econômico o processo, inclusive. Tá? Bom, chegamos à primeira etapa. A coagulação. Né? Então, nessa etapa, a gente já começa a falar nos produtos químicos que são adicionados ao processo. Então, nessa etapa, depois que a água é captada do rio ou lago, passa pelo gradeamento, pela caixa de areia, ela vai cair num tanque. Né? Nesse tanque é adicionado, principalmente, né, no Brasil tem esse tratamento, principalmente aqui eu sei que a Corsã faz isso bastante. Né? Aqui no DEMAI eu não tenho conhecimento, mas deve ser. É a adição de sulfato de alumínio, ou o PAC, né? Ou cloreto de polialumínio. Né? Ambos têm preços diferentes. Né? Penso que o sulfato de alumínio seja mais barato. Então, enfim, o que acontece? A aglomeração das partículas. Né? Então, vindo aquela água lá do rio, lá, cheia de coisas ali, né? De sólidos suspensos, sólidos dissolvidos, cor, turbidez, né? Quando a gente adiciona esse sulfato de alumínio, vocês lembram lá, quem fez aula comigo de sais aí, há pouco tempo aí, que o sulfato de alumínio é este aqui. Né? Em solução aquosa, ele desassocia, né? E separa o íon alumínio e o íon sulfato. O íon alumínio é um íon com carga 3+, ele vai agir nessas partículas mais finas que estão tudo carregadas negativamente. Então, mais com menos, né, vai juntar essas vai fazer vai unir essas partículas, né, e elas vão assim adquirir um peso maior. Reparem, são partículas finas, né, insolúveis, né,
elas estão suspensas, né? Olha, elas fazem parte da turbidez, né? E aí vai juntar. Tá? Aí elas passarão para um tanque, né? Um tanque de coagulação. Elas estão num tanque de coagulação e ficarão quietas por um tempo para sedimentar. É. Mas, todavia, contudo, certas partículas, mesmo que, né, juntas depois da coagulação, algumas elas ainda não conseguem sedimentar ou demorariam muito tempo para sedimentar. Então existe na segunda etapa a floculação, é a adição de um polímero catiônico, aniônico ou neutro. O que é um polímero catiônico? Cation, mas é um polímero com cargas positivas. Né? Ou um polímero aniônico com cargas negativas, ou um polímero neutro. Né? Porque tudo depende, né, de como é a tua água. Como é que a água vem lá do tratamento, da captação, né? Certo? O técnico no laboratório vai lá pegar aquela água e dizer, olha, aqui eu acho que está necessitando colocar um polímero catiônico depois da coagulação, né? Aí você, eu usei sulfato de alumínio lá, deixou bastante íons positivos lá, né? De repente eu tenho que colocar um polímero aniônico para dar uma equilibrada. Enfim, são os ajustes finos do tratamento. Né? Então, essa floculação promove a aglomeração das partículas coaguladas. Então, aqui uma partícula está coagulada, um floquinho pequeno, juntou, e esse polímero está representado como se fosse essa cobrinha aqui, mas pense em uma cadeia, uma molécula com uma cadeia longa, né? Todos os polímeros, que são moléculas que se repetem, existe um monômero. O monômero é como se fosse pense numa centopeia, assim, fosse um pedacinho dela e depois se repete em várias. Então fica uma coisa enorme. Né? E aí engloba, né? Isso aqui engloba e forma um flocão. Aí sim, né, vem para baixo. E a terceira etapa, né, é a decantação ou flotação. Então percebo, num tanque foi adicionado para coagulação, sulfato de alumínio. Depois, passa para outro, adicionado o polímero. Tá? E agora, nós vamos esperar que esses aglomerados desçam, né, se precipitem, vão ao fundo por gravidade. Né? Não a adição dos químicos, até porque vai ser um processo físico. A gente vai esperar esses flocos decantarem. Né? No entanto, essa remoção dos flocos pode ser por baixo ou por cima. Quando for por baixo, tem um nome, é decantação. Né? Quando for por cima, é flotação, mas aí necessita de um gasto de energia a mais, né? Ou alguma coisa, dependendo da coisa. De repente, na flotação, por exemplo, explicar para você direitinho, existe uma maneira de tirar por cima. Tá? Mas tudo depende das características da água bruta. Né? Volto a dizer, lá o laboratorista pegou a água e analisou. Né? Tudo. Por isso que essas grandes estações de tratamento aí de água tem laboratórios anexos que sempre estão monitorando. Vocês vão ver nos vídeos que tem no final, que eu inseri, uma ETA lá da Sabesp, lá em São Paulo, que é um laboratório que monitora passo a passo tudo isso aí, né? Para poder sempre ter esse ajuste, né? Pessoal, então a decantação, né? Depois que a água entra no tanque, ela vai saindo por cima, né? Aqui são os vertedouros, vai saindo por cima e embaixo vai ficando o que que chamam de lodo, né? As partículas que foram coaguladas, depois floculadas e decantadas, né? Então, aí vai subindo o nível um pouco, né? Vai entrando água um pouquinho mais e vai saindo por cima limpinho, né? Com o passar do tempo, isso deve ser limpo, né?
Porque olha o que acumula, né, desse barro aí dentro, assim, é praticamente um barro, né? O que consta de produtos químicos, né, sulfato de alumínio ou PAC, né, e depois um polímero catiônico, aniônico ou neutro, e mais as partículas que estavam suspensas aí na coisa, né, na água. Então tu vê o pessoal limpando aqui, tirando tudo. Isso aqui, pessoal, né, é alvo de pesquisa na universidade. Muita pesquisa, né? De o que fazer com esse lodo, com esse barro no final, né? Claro que tem que passar por um tratamento, porque ele tem compostos químicos ali, mas é muita pesquisa envolvida na engenharia sanitária, na engenharia química e engenharia ambiental, isso aí, né? E isso aí pode ser usado para adubo, né? Para adubo, para até para fazer tijolo. É um barro, mas o adubo eu já vi coisas práticas com isso, né? Pessoal, então essa decantação é quando é tirado por baixo. Quando é tirado por cima, chama-se flotação, né? Flotar. Né? É subir, né? Boiar, acho que flotar no espanhol é boiar. Então, existe todo um processo, organização diferente, né? Que isso, as bolhas entram por baixo, entra o coágulo lá já, né? E junto com o coágulo que virou floco, com ar, né? Existe uma adição de ar dissolvido de bolhas para arrastar para cima, né? Toda hora que vai, e depois é retirado por pás que raspam esse lodo porque vai tirando, né? É mais comum no tratamento de esgoto a flotação, né? E tratamento de efluentes, porque cada tipo de efluente tem uma maneira, né? Mas também pode ser usado para tratar água, né? Dependendo da característica da água, né? Dá para tirar por cima o lodo, de repente é mais fácil, porém tem um gasto de energia, né, pessoal? Tem que botar bolha, tem que botar, mas enfim, tudo é posto em planilha, é engenharia, né? Posto em planilha e ver o que tem melhor custo-benefício, tá? Bom, chegamos à quarta etapa, a filtração. Não a adição de produtos químicos, né? Acho que a gente não tem mais nessa etapa adição de nenhuma. É o velho filtro, né, pessoal, que é o que tem na casa das nossas mães, nossas vós aí, aquele filtro de barro, né? Aquilo, eu vi uma reportagem no ano passado, não, antes da pandemia, foi em 18 a 19. E isso era distribuído lá no Nordeste, o pessoal, para pegar água e filtrar, enfim, que lá já era sabido, mas vai comprar hoje um desses filtros aí não é barato, né, pessoal? Filtro de barro, talvez no tempo da nossa mãe fosse, mas agora como virou item, acho que até cult, assim, né, fica de decoração, bonito, ficou caro. Então o governo distribuía isso aí nas periferias, no Nordeste e no Norte, parece também. Mas enfim, no tratamento de água, né, ele aparece, né? São tanques compostos por pedregulho, cascalho, areia e carvão. Então a água passa por essas camadas, né, e vai embora. É um polimento, né? O polimento dos processos de coagulação e flotação. O que é a palavra polimento quando vocês pensam em tratamento de água? É o refino, né? É o refino. Penso que essa palavra ela deve ter sido adaptada do inglês para chegar em polimento, porque polimento na nossa cabeça é quando tu vai polir um carro, uma janela. Se bem que até aí, se tu forçar a interpretação, tu tá tirando pequenas partículas, tá polindo, né? Mas enfim, é um polimento, né? E também trata-se de uma barreira sanitária, né? Ela remove alguns patógenos. Como eu mencionei, o filtro de barro da casa da avó da gente, né? Da mãe lá, uns até devem ter. Então existe uma remoção, né? Porque esse filtro de areia, ele remove, porque certos patógenos não conseguem passar, né? E esse carvão no final aqui é um carvão ativado, né? Dá mais potência a essa remoção de patógenos. Então, quarta etapa, a filtração. A quinta etapa é a desinfecção. Aí sim mesmo a gente, aquela água que saiu do filtro, ela saiu boa até, mas eu tenho que garantir que nós não vamos beber diretamente lá na estação.
vai beber na nossa casa, né? Na torneira da nossa casa, né? Então tu pensa assim, pô, tem que sair lá da estação de tratamento e chegar na minha casa. Se depender do local, é água que anda quilômetros, né? Por tubulações, né? Então existe a adição de cloro, né? Porque o cloro na água, ele tem esse poder de permanecer na água, mesmo colocado lá na estação até a nossa torneira, né? Então, aquela portaria do Ministério da Saúde lá, que a gente mencionou, diz que tem que ter 0,2 miligramas por litro de cloro residual, né? O quê? Tu abre a torneira, enche um copo e tu tem que medir 0,2 miligramas de cloro residual. A gente vai ver isso na segunda aula prática, na segunda, né? A gente vai medir o cloro em água, né? Só para dizer para vocês aqui, né? Mas também requer que a gente tenha uma manutenção das caixas d'água, né? Porque quem tem caixa d'água em casa sabe que se tu não der bola na caixa d'água, mesmo com cloro, com tudo, vai criar microalgas, porque o sistema ali é propício para a formação de sujeira, né? Então tem que fazer essa desinfecção, né? Então, ele vai dizer, mas professor, mas o cloro não tem cloro na água? Vai ter na caixa d'água também. Sim, né? Mas olha aquela área que tem em cima da caixa d'água, assim, área que eu digo, imagina a superfície, ali vai evaporando, vai saindo o cloro, a gente pega um dia que está mais quente, enfim, então tem que fazer uma limpeza, tá? Então aqui mostra o técnico dosando, né? Isso aqui são válvulas, né? Porque dosando cloro, pessoal, é um gás. É um gás. Então, depois que entra em contato com a água, um processo lá, vai virar, enfim. Tá? Gás tóxico, né? Usado na Primeira Guerra Mundial como arma química. E a sexta etapa, né? A fluoretação. É a adição do ácido fluorossilícico. Então, você sabe que os nossos dentes, eles vão perdendo, né? Nós temos flúor no dente, né? Aliás, desculpe, os nossos dentes vão perdendo cálcio com o tempo, vão ficando quebradiços, velhos, né? E esse flúor que a gente vai passando ali não só esteriliza a nossa boca, evitando cáries, mas como ele faz uma remineralização, né? Ele faz voltar cálcio aos dentes, tá? Então, o que eu digo? Esse processo de fluoretação começou no final da década de 50, no Baixo Guandu, Espírito Santo. Esse Baixo Guandu apareceu agora naqueles desastres da Vale do Rio Doce, lá, enfim, lá dos... Não sei se é da Vale ou da Samarco, né, que tinha uma praia do Baixo Guandu lá. Então, uma lei federal, né, de 74, depois a expansão nacional em 80, né, e aquela norma diz que tem que ter teores de entre 0,6 e 0,8 miligramas por litro, né. E realmente esse programa de fluoretação, olha, dados do Brasil, realmente funciona, né. Por mais que nós temos uma nação de banguelas por aí, seria bem pior se não tivesse o flúor dissolvido na água, né. Tá, pessoal? E a sétima etapa, penso que seja até a última, né, é a correção do pH. Tá? É a adição de cal hidratada, né, o hidróxido de cálcio. Né? Ele corrige a acidez gerada pelos processos anteriores. Por quê? Vejam, nós vamos colocando produtos químicos na coagulação, na floculação, existe adição de cloro, existe adição de flúor, né? E essa água tem que
A norma, de novo, a portaria, tem que dizer, olha, vai sair entre 6 e 9,5. Né? Você sabe que o pH próximo de 7 é neutro. Eu botei próximo porque o pH 7 neutro, né? Eu sempre falo que o pH 7 neutro é um pH teórico, sabe? Porque é difícil ter aquele equilíbrio entre hidrônio e oxidrila, né? Então, próximo de 7 é neutro, né? Claro que tem em fins teóricos, que eu vou dizer, não, aqui mais para cá é um pouco ácido, mais para lá é um pouco básico, mas enfim. Mas a portaria diz que, olha, a água para te beber tem que estar entre 6, um pouquinho ácida, né? E 9,5, uma um pouco mais básica, né? Essa que a norma diz. Vocês vão ver no vídeo lá que aparece final eles botando cal lá para corrigir tudo. Tá, pessoal, eu acho que essa é a última. Ah, não. Tem mais duas. Então aqui fecha o esquema da ETA, né? A título de revisão, a gente viu essa figura no começo da aula e agora a gente vê ela completa, né? A captação na represa, a coagulação, a adição de produto químico, floculação, a adição de produto químico, decantação, não há adição de produto químico, fica quieto, né? É bombeada para uma filtração, né? Passa pelas camadas cascalho, areia, carvão, desinfecção, né? Vai o cloro, fluoretação, pinga o flúor lá direitinho. É uma pinga-pinga mesmo, isso eu já vi numa estação. Fica pingando um caninho assim. Ajuste de pH, reservatório e bombeia para tua casa. Tá, galera? Aqui eu acho que a próxima é a figura que está na apostila, né? Ela não, alguma que outra modificação de desenho, mas praticamente é igual, né? Aqui nem mostra a adição do flúor, né? Mas enfim, é uma coisinha que é igual. Tá? E os vídeos, né? Tem 2 vídeos que eu deixei para vocês. Esse primeiro é muito bom, né? É de um canal bem legal de se assistir, assim, um vídeo curto, eles são bem intuitivos, assim, não deixam o vídeo ficar monótono, né? E eles mostram uma ETA em São Paulo, no Guarapiranga, eu acho que é um rio lá. Muito legal. E o outro vídeo é um projeto, né, que algum estudante fez, alguma coisa fez. O áudio não está muito bom deles, mas ele mostra, ele fez uma bancada, todos os processos, né? Tá bancada. Então, é legal para ver assim, a gente pode reproduzir isso numa escala de bancada, né, escala de laboratório. Tá, galera? Encerramos essa primeira parte aqui, né? Qualquer coisa escrevam, ficaram com dúvidas, mas por hora é só. Nós vemos depois. Tchau, tchau.